E agora vamos falar um pouco de citação indireta ou da ideia do autor. Aqui é um pouco diferente. Eu uso a ideia do autor, mas eu falo com minhas próprias palavras. Veja bem, eu estou escrevendo com minhas próprias palavras. Aqui vai ter um modelo diferenciado. Aqui, na citação indireta ou na ideia do autor, eu pego o trecho da fala do autor com as minhas palavras, mas permanece a ideia do autor. Eu tenho que manter. Eu não preciso usar aspa. Veja bem, eu vou colocar aqui o modelo. Eu preciso fazer a citação? Sim. Esse contexto todo aqui não tem aspa. Não confunda com isso aqui, viu, senhores? Aqui tem aspa porque foi citado literalmente a fala do autor. Mas o restante do texto foi reproduzido e construído com a própria fala do construtor do texto. Mas eu me estou apropriando da ideia de Soares. A ideia de Soares está aqui, porém, eu não escrevi exatamente como está na obra dele, mas a ideia continua sendo dele. E eu tenho que colocar a referência, justamente a referência, sobrenome. Eu estou usando o modelo autodata, né? Sobrenome em caixa alta, ano e página. Ano e página. Você, ao procurar essa obra, você vai extrair esse conteúdo, mas não com essa mesma escrita, porque eu usei o modelo autor-data. Ou melhor, eu utilizei o modelo de citação da ideia, né? Aqui é uma citação indireta. Então, essa é uma das formas que eu posso utilizar. Aí, normalmente o aluno fala, mas eu falei com minhas próprias palavras. Você falou com suas próprias palavras, ideia de outro. Você tem que citar. Só que não tem aspa. Mas tem que ter a fonte, ok? Porque também será plágio. É um plágio difícil de ser localizado, sim, mas o autor da obra vai saber que ele que trabalha essa teoria, essa ideia. Mesmo que você utilizou sinônimos, você tem que utilizar a fonte. Perfeito? E vamos continuando aqui trabalhando nossa aula. Estilo de citação, nós já falamos, já deu uma exemplificação. Alguns gostam do modelo Chicago, que é autodata. Ele tem o sobrenome dos autores, né? Tem o ano da publicação, página, e você põe dentro do texto. Ou, da mesma forma, nota de rodapé, nota de rodapé. Ao invés de você colocar no texto, você vai numerar. O Word faz lá, numeração. E aí você coloca lá embaixo, na nota de rodapé, essa referência. Alguns não gostam de nota de rodapé para fazer a citação. Alguns usam só a nota de rodapé para fazer breve esclarecimento do conteúdo. Professor, qual que é o melhor? É critério. É critério. Ambos são da norma da BNT, importante que tenha citação, ok? Você pode usar o modelo autodata ou nota de rodapé. Isso fica a critério de cada um. Lembrando que no final da obra, vocês estão percebendo que aqui só tem Chaves 2020, página. No final da obra, eu consigo enxergar toda a obra. Olha, ó, Chave, que é em caixa alta também. Teixeira Chave, o nome da obra, a edição, a cidade onde a obra foi publicada, o nome da editora, bem como também o respectivo ano. Bem como também o respectivo ano. Ok? Então esse é o estilo de citação, que é o modelo nota de rodapé ou Chicago. Ambos são permitidos pela norma da BNT. Tem uma forma de citar muito interessante, que eu achei interessante trazer. Gente, a norma da BNT traz forma de citação de tudo. De música, de rádio, televisão, de site, de livro, qualquer coisa. Mas eu estou trazendo aqui o que é mais usual, mais trivial. Eu tenho como citar outro autor citado pela obra. O que é isso? Imagine o seguinte, um autor falando e citando outra obra. Eu quero citar essa obra de forma indireta. Eu não fui na obra originária. Então eu fui numa obra que comenta outro autor. E aí a norma da BNT trabalha no artigo 10, ou não é artigo, na realidade norma 10.520. E ele vai falar o seguinte, você pode usar a expressão apud. O que significa apud? Significa citado por. Então imagina o seguinte, Charlie na sua obra, que é o Charlie aqui, e o sobrenome dele é Chaves, ele cita Carlos. Ele cita Carlos. Então ele está citando. E eu quero citar o Carlos, porém eu não tenho a obra originária do Carlos. Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a citação da seguinte forma. Carlos, 1982, página 72. Apud, citado por Chaves, 2020, página 10. Então, eu estou citando outro autor citando
pela obra. Então isso é uma forma de citar quando eu não vou na origem da obra. É interessante você buscar a obra originária, que é do Carlos. Mas como eu tenho dificuldade, a norma da BNT me permite usar o APUD, que é citado por alguém, ok? Mas uma forma de citar, a gente está aprendendo aqui e respeitando o quê? Direitos autorais. Respeitando e permitindo, assim, você utilizar obras para enriquecer seu trabalho. Continuando, referências. Lembra que você tem que citar no curso da obra e também no final. Não basta citar só no final. Todo aluno chega com trabalho. Eu fiz referência lá no final. Tem plágio do mesmo jeito. Você tem que citar no curso da obra, bem como no final. Regra geral. Aqui eu vou trabalhar uma regra geral para vocês terem noção, né? Porque tem vários tipos de referência. Eu posso citar referência de rádio. Eu posso citar referência de aula, de palestra, de site. De televisão, isso tudo está dentro da norma da BNT, mas eu vou trazer o modelo mais clássico aqui para a gente ter uma noção e uma orientação, ok? Há uma variação pequena de forma de citar, mas isso aqui é o modelo padrão que vai nos nortear sobre a referência. E é importante, a referência tem que ser em ordem alfabética, ou seja, você vai pegar o sobrenome do autor e fazer em ordem, de forma organizacionada, com a forma alfabética e também pelo ano da obra, ok? Você pode ter mais de uma obra do mesmo autor, mas aí você tem que organizar de forma que seja coerente essa organização, ok? Ordem alfabética e ordem de ano de obra. E a regra geral, para citar um livro, por exemplo, nós temos aqui justamente essa possibilidade de fazer a citação com o nome do autor. Lembrando que o sobrenome é em caixa alta, tá vendo? O nome do autor, a caixa alta aqui, deve ser feita. O título da obra, ou seja, curso Teoria Geral do Processo. Local, que é aqui no caso aqui Belo Horizonte. A editora está aqui. E o ano, ok? Se for site, nós temos duas formas de citar pela BNT sobre site. Quando tem o nome do autor e sem nome do autor. Ok, você está vendo que a BNT ela pensou sobre tudo. O importante é fazer a alusão e a referência para não ter problemas sobre direitos o quê? Autorais. Então, quando você tem o autor, veja bem, quando você tem o autor, você coloca o sobrenome, depois o nome da pessoa, o título da matéria, o nome do site, o ano, disponibilidade, você copia lá o endereço do e-mail, do site, melhor falando, e o acesso, o dia do acesso, é o dia que você consultou a obra. Esse aqui é o acesso, eu consultei hoje, no dia de hoje, o mês de hoje, o ano de hoje. Quando você não tem o autor, aí você só põe o título da matéria, o nome do site, o ano do site, o ano que foi consultado, a disponibilidade, o endereço do site, você reproduz aqui, o acesso que você acessou, o dia que você acessou, o mês que você acessou e o ano, ok? Isso aqui é uma forma de ter uma orientação geral das referências que é no final. A referência é importante porque assim você permite a pessoa consultar para realmente saber se os livros foram trabalhados no seu trabalho acadêmico, no seu manual, no seu apostilo, na sua monografia, na sua dissertação, tese, ou seja, qualquer trabalho acadêmico. Vamos trazer mais algumas dicas agora, justamente para tentar proteger contra o plágio e ajudar também aquele que está construindo um trabalho acadêmico. São dicas que podem ajudar na contribuição de uma pesquisa, de um trabalho científico. Então, vamos lá. Primeira dica que eu coloco para vocês. Sem uma problemática, o seu trabalho perde a relevância. Você tem que ter um problema, você tem por quê? Você pode até trabalhar um assunto antigo, um assunto que já tem vários autores abordando, mas você tem que buscar um problema. E nesse problema você vai tentar objetivar o quê? Uma resposta, uma construção teórica. Se o seu trabalho não já está pacificado o assunto, ele não tem nenhuma problemática, ele deixa de ter relevância para o mundo
da pesquisa. Então é importante você construir uma problemática. Você pode ter um assunto que foi pacificado, mas você visualizou uma problemática que deve ser construída. Nessa problemática você vai buscar o quê? No seu trabalho o quê? Uma resposta. Então essa é a primeira dica que eu coloco para vocês. Próxima dica. Manual é diferente de um trabalho monográfico. O manual ele não tem o objetivo de trazer o conhecimento específico. Ele traz conhecimento generalizado. O manual ele fala sobre qualquer assunto que pode se encaixar em qualquer matéria, em qualquer assunto interligado àquele tema. Já o trabalho monográfico, ele especifica o problema, ele aborda o problema e cada capítulo dele está trabalhando para resolver esse problema e auxiliar nessa construção do problema. Diferentemente do manual. O manual ele não tem objetivo de esmiuçar um tema, um problema. Ele não aprofunda de forma a exaurir o conhecimento daquele assunto. O trabalho monográfico é mais específico, mais detalhado. Às vezes você, ao produzir, você tem a sensação que você está sendo redundante, está repetindo demais sobre os assuntos, porque a monografia ela volta demais nos assuntos para tentar solucionar a problemática. O manual não, ele é mais genérico, mais generalizado. Próxima dica, todo capítulo monográfico deve justificar a sua necessidade com o tema problema, bem como concluir no final o resultado para o tema. O que é isso? Você não pode escrever um capítulo monográfico tipo manual, de forma genérica, só para expor conhecimento sobre o assunto, não. Todo capítulo ele tem que ter uma justificativa da finalidade dele para resolver o tema, problema de sua monografia. Depois você trabalha o assunto, interliga e faça a conclusão do aproveitamento. Essa conclusão é que você vai utilizar para a sua conclusão final. Você vai mudar só o tempo verbal. Essa conclusão desse capítulo você vai utilizar porque você concluiu e verificou se esse capítulo trouxe algum resultado ou não. Porque se você colocar um capítulo só para mostrar conhecimento, sem fazer interligação, esse capítulo deverá ser descartado do seu trabalho monográfico. Então é extremamente importante introduzir e concluir voltando sim ao tema do assunto monográfico, ok? Senão vira manual. Cuidado com isso. Outra dica, parte histórica deve ter fonte. Normalmente o aluno traz aquele contexto histórico e não tem fonte nenhuma. E aí o professor pega de imediato, é plágio. Se você não viveu naquela época, você não estava naquela época trabalhando em assuntos pretéritos sem fonte, então fique atento, toda parte histórica, todo comparativo tem que ter fonte. É a forma mais fácil do professor detectar plágio, porque você tem um contexto histórico que é onde que vai ter que ter mais fonte, porque tem que trabalhar assuntos que foram abordados em outra época, ou um comparativo de outros temas que for necessário, tem que ter fonte. É onde fica muito mais fácil detectar plágio, sem buscar qualquer mecanismo de busca de plagiamento e assim por diante. Mais uma dica. A citação é a base para justificar o assunto, mas deve ter articulação pessoal do elaborador do trabalho. Quando você cita qualquer modalidade de citação, da ideia, citação literal, textual, você utiliza ali como base para fundamentar e fortalecer o argumento que você está proposto a resolver com seu tema problema. Nunca deixe a citação explicar sozinha. A citação explicar sozinha o assunto do seu trabalho. Você tem que introduzir a citação, colocar ela como base de fundamento e depois articular com suas próprias palavras. A citação ela não pode vir sozinha, ela não pode explicar, ela não pode ser a sua própria explicação do seu trabalho, até porque a conclusão ela não tem citação. A conclusão é sua e é extraída do seu desenvolvimento. Então nunca deixe a citação ser a única base de fonte de explicação do seu trabalho. Ela está ali só para fortalecer. Mais uma dica importante. Outra dica importante, a fonte tem que ser diversificada. Você não pode, num trabalho acadêmico, usar só um livro, só uma base teórica de algum autor, só um autor. Porque isso até pode ser encarado como plágio. Eu entendo que se você fez um trabalho monográfico ou artigo só com um autor, você está plagiando esse autor. Então, você tem que ter diversidade. Você tem que ter outros autores para fazer uma testificação e outros argumentos e articular isso com suas próprias palavras. Eu defendo que trabalho com uma única fonte, ele está copiando o único autor, o único livro do autor, e isso seria plágio, né? Então tem que ter mais de uma obra articulada e desenvolvida.
sobre o tema, sobre o tema. Aí, normalmente o aluno fala assim, mas só tem esse livro falando sobre esse assunto. Mas quando você vai construir um assunto, tem vários outros assuntos que você tem outras obras. Que vai ajudar você a interligar e construir seu raciocínio, construir sua resolução do tema-problema que você descobriu, ok? A problemática tem que ser sempre enfrentada na monografia e há a possibilidade de ter outros autores. Então, mesmo que não seja o autor do tema central, mas autores secundários, porque o assunto é inédito, por exemplo, que não tem muita obra, só tem uma obra. Mas é importante que você faça essa construção com fontes diversificadas. A introdução, mais uma dica, a introdução deve ser a última parte, deve ser apresentada no trabalho, deve ser a apresentação por leitor. Então a introdução, como é que você vai fazer a introdução no primeiro ponto, sendo que você está construindo o desenvolvimento? A introdução ela é extraída dos capítulos que foram criados. Então a introdução, bem como a conclusão, deve ser a última coisa da atividade monográfica, porque ela é a apresentação. Então a introdução você tem que ter a justificativa do tema, a demonstração do problema e a possível solução. Você não pode apresentar a solução já na introdução, mas é um convite. E a apresentação dos capítulos, mostrando a metodologia que você utilizou, apresentando cada capítulo, metodologia que você utilizou. E então a introdução é o convite que você faz para o leitor, para ele agustar a curiosidade, para ele entrar no seu trabalho, para ele entender pelo menos aonde você está caminhando, sem, logicamente, com a própria resolução do problema. Não pode resolver o problema na introdução, porque a resolução ela se dá lá na conclusão, ok? Também a conclusão deve ser também a última parte. A conclusão deve ser extraída das conclusões feitas em cada capítulo. Maior erro do aluno. Faz conclusão, maior erro do aluno. Ele faz a conclusão apenas no final. E quando você busca a conclusão do seu trabalho dentro do desenvolvimento, não tem. Então, tá errado. A conclusão ela é uma retirada das pequenas conclusões do capítulo ou subcapítulo. E aí você coloca lá no final. A conclusão não pode ter citação de ninguém, porque a conclusão é pessoal. Por isso que cada capítulo e subcapítulo tem que ter uma conclusão. Se você só conclui na conclusão, e quando eu busco isso no desenvolvimento não tem, sua conclusão está mal elaborada, ok? A conclusão, então, ela, como técnica que tem, é você, em cada capítulo, subcapítulo, você concluiu. Aí você vai extraindo isso e formando sua conclusão. Aí você muda o tempo verbal e faz o ajustamento. Na conclusão não pode ter referência de ninguém, nem citação de ideia, nem citação literal ou textual, ok? Então a conclusão é extremamente importante. De novo, a conclusão ela reproduz conclusões já desenvolvidas. Ela não pode concluir de forma inédita apenas na conclusão. Essas são as dicas importantes que nós tentamos desenvolver. Esse assunto é extremamente importante. Por quê? Porque plagiar é crime, plagiar é imoral e plagiar é um desrespeito àquele que pensou. Você não pode usurpar a ideia de outra pessoa sem citar a respectiva fonte. Então, nós ensinamos que você pode trabalhar a ideia de outras pessoas? Sim, posso trabalhar sem gerar plágio. Então, citar sem fonte é plágio, ou seja, sem citar fonte no desenvolvimento é plágio. Não basta citar apenas na referência. Então, senhores, essa é a pequena contribuição que eu quero colocar para vocês. Logicamente, tem várias técnicas de citar fontes, formas. A BNT, ela coloca tudo. Ela coloca como citar em vários momentos. Ou seja, vocês vão ter todo um caminho para se orientar e respeitar os direitos autorais. Então, esse foi nosso objetivo, trazer aqui uma pequena noção e também o objetivo de trazer honestidade nos trabalhos acadêmicos. Muito obrigado. Meu nome é Charles Teixeira Chaves.